Entendi. Daqui a pouco a mãe Bom te chama de dia, novo. queridos irmãos, queridas irmãs. Nessa manhã belíssima de 18 de julho de 2021, sobre as bênçãos de Deus, supervisão do nosso mestre amado Jesus e orientação dos benfeitores espirituais, vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho desta manhã. Iniciamos aqui saudando a todos com desejo de um excelente dia e, sobretudo, dar as boas-vindas aos nossos amigos Luiz e Olívia, que estão participando aqui conosco. Acho que Luiz, há um tempinho atrás, já participou, mas seja bem-vindo, meu irmão. A Olívia não, a Olívia é estreante do dia, seja muito bem-vinda. Só relembrando, Olívia, sua câmera está desativada, mas não tem problema algum, a gente já te viu aqui, então desejamos aí que você goste do nosso estudo e possa contribuir aí conosco. Vou pedir ao companheiro Evaldo para iniciar a mensagem de abertura aqui, só compartilhar para vocês, e logo em seguida a nossa querida Mônica realizará a prece inicial. Está me ouvindo bem? Muito bem. Deixa eu só compartilhar aqui. Posso começar? Tá ok. Prontinho, Evaldo? Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Gratidão ao nosso Pai maior por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva, relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se é alimentar-se. São verbos de fácil conjugação e o dia representa
oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se, tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se à sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Evaldo, pela escolha da mensagem, belíssima, e pela leitura também, tá? Tamo junto, meu irmão. Obrigado mesmo. Gratidão. Mônica, por favor. Então, vamos aproveitar essa mensagem linda, que já começa com o tema: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Ainda que tenhamos inquietações, que nesse momento a gente acalme o nosso coração, os nossos pensamentos, para que estejamos mais atentos a esse momento, focando no aprendizado, nos amigos espirituais que já estão a nos abraçar, cada um em seu lar. A Jesus, esse companheiro que não se afasta nunca e que também contribui para o nosso progresso com esse evangelho de luz. Agradecidos ainda a Deus, esse Pai misericordioso que sabe o que é melhor para cada um de nós. É com alegria no coração que estamos aqui, que estejamos então de corpo e alma presentes, para absorver o que seja melhor para o nosso aprendizado. Jesus amigo, ainda assim também pedimos pelos irmãos que não puderam estar aqui conosco, que tu possas envolvê-los. Envolva ainda ao nosso querido planetinha azul, em cada parte, onde houver irmãos em sofrimentos, que o seu amor chegue a cada um deles através de nossos pensamentos e nossas vibrações. Fica conosco nesse momento, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, novamente, um bom dia a todos, aqueles recém-chegados aqui à nossa sala. Vamos dar por iniciado o nosso estudo, pedindo ao nosso companheiro Lenilson para realizar a leitura do objeto proposto para hoje. Lenilson, bom dia. Gratidão Bom novamente. dia. Contigo, irmão. Ok. Muito bem, meus amigos, um ótimo dia para todos. Esse é um dos lindos capítulos, né, do Evangelho, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas?
ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Evangelho de Lucas, capítulo 8, de 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará. Ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 10 a 15. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Precedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral tem sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Capítulo 19, item 7. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber.
Ela, a providência, as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultas do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar ao fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode existir mistérios absolutos, e Jesus está com razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhes conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas de sua doutrina, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas os discípulos desenvolviam o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Capítulo 18, item 15. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Porém, esses pontos se deram ansejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. O espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideravelmente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvesse apresentado completa desde o princípio, somente a reduzido número de pessoas se teria a ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado os que não se achassem preparadas para recebê-la, de que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que se apresentem outra, e, aos acontecimentos, o de preparar a aceitação dessa outra. Muito bom.
Muito bem. Gratidão, irmão Lenilson, pela leitura. Muito bom, muita coisa para a gente comentar. Mas antes disso, passarei a palavra para a nossa irmã Lucy, que ficou encarregada de nos trazer aí as suas primeiras reflexões. Lucy, só desativar seu microfone, por favor. E a palavra está contigo. Pronto. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho, então. E o nosso estudo de hoje é: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, ele começa nos dizendo que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-ne ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Então, vamos começar entendendo o que é candeia e o que é alqueire. Então, a candeia é uma vela de cera ou um aparelho pequeno de iluminação que se suspende por um prego. A gente pode dizer também que é uma lamparina. E um alqueire é um cesto para guardar grãos de cereais. Aliás, esse cesto é bem grande porque ele suportava 35 quilos de cereal, ele era bem grande. Mas também a gente pode dizer que alqueire é uma unidade de medida de superfície. Minas usa bastante esse termo de alqueire, né? Então, continuando, os discípulos perguntam a Jesus: por que lhes falas por parábolas? E aí vamos relembrar o que são parábolas. Parábolas são alegorias, diferentes de fábulas e apólogos, que contêm um preceito moral e cristão. E foram 40 parábolas. Eu fiquei meio espantada no dia que eu vi que algumas eu não conhecia. Então, Amélia Rodrigues, no seu livro Pelos Caminhos de Jesus, que é um livro belíssimo, ela nos diz o seguinte: a linguagem das parábolas é simples e atual para todas as épocas. Simples, como nos diz Carribar Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. O mestre sugeria figuras e quadros da ocorrência do dia a dia para facilitar a compreensão das coisas espirituais, ou seja, ele falava do cotidiano, ele falava das coisas com quem aquele povo, que era um povo pouco esclarecido, que eles podiam tocar mais profundamente a eles. Exatamente como hoje, quando a gente tem uma história, a gente sempre cria um interesse maior, com as crianças acontece isso. Então, e ele é também atual, a parábola é atual, Rodolfo Caligares nos fala isso, dizendo que apesar de terem mais de 2000 anos, elas ainda respondem às nossas perguntas. E essas parábolas que o Cristo falava naquela época, ele sabia que hoje nós iríamos descobrir nos meandros dessas parábolas outros ensinamentos que naquela época nós, que estávamos lá, não conseguiríamos perceber. Mas ele deixou essa ideia, porque ele era um grande pedagogo, ele era capaz de compreender que até hoje nós ainda estamos fazendo descobertas com relação a essas parábolas. Então, as parábolas eram uma forma de fixar os ensinamentos, uma vez que, como elas focavam em fatos do interesse daquele povo, faziam com que aquelas pessoas sentissem no coração que estava sendo dito, tocava a elas, era o dia a dia dela, eram as dúvidas que, como espíritos em evolução, já percebiam dentro deles. Então, agora vamos voltar à pergunta dos discípulos. Eles perguntam:
por que lhes falas em parábolas? Ao responder aos discípulos, Jesus diz: porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, porque diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Está em Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. Então, meus amigos, quando Jesus iniciou o seu ministério, produziu um impacto jamais ocorrido em qualquer época, convidando todos à alteração de conduta para a misericórdia, a bondade e o amor, enquanto desfraldava a bandeira da esperança. Isso aqui quem nos diz também é a Amélia Rodrigues. Então, na verdade, ele trouxe coisas muito novas. Ele falava em amar os nossos inimigos, ele falava em ser tolerante, ele falava em caridade. Isso era uma coisa muito chocante para aquele povo cujos costumes não entendiam isso, né? E Jesus fazia isso como? Como se faz com as crianças, plantando a semente para a compreensão mais tarde. Jesus quis dizer que não se pode revelar tudo de uma vez, pois o ensinamento ele deve ser proporcional à capacidade de compreensão de quem recebe. Mas vale lembrar que o mestre só se exprimia nas parábolas sobre assuntos que podiam ser compreendidos pela multidão. E ele dava bastante importância, de uma forma muito clara, à humildade, à caridade e ao amor ao próximo, como condição para a salvação, ou seja, para a condição da nossa melhora, para a condição de nós fazermos a nossa reforma íntima e atingirmos realmente a felicidade. Mas era como aquele povo podia entender. Com relação aos discípulos, por serem mais adiantados, ele podia falar de verdades mais abstratas. E aí, aqui no Evangelho, a gente encontra assim: mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos cuja completa inteligência ficava reservada a outros tempos, para mais tarde. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, em que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza e lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então, mesmo com os apóstolos, ainda alguma coisa não foi trazida. Por quê? Porque mesmo sendo apóstolos, mesmo estando com Cristo, algumas coisas ainda eles não seriam capazes de perceber. E aí a gente tem uma frase que diz o seguinte: para algumas pessoas, uma luz muito forte pode ofuscar sem esclarecer. Se nós passarmos para aqui, se nós tivermos uma luz muito forte nos nossos olhos, nós não vamos ver, porque ela é forte demais para nós. Então, para algumas pessoas, se você dá um ensinamento uma luz muito forte, de nada, nós vamos, muito pelo contrário, nós vamos confundir e não esclarecer. Aí fica uma perguntinha: mas que luz será essa? Que luz será essa que o Cristo falava, né? Essa luz é a verdade que deve ser colocada sobre o candeeiro para que todos a vejam. Essas verdades são as leis de Deus e elas se mostram em sua criação, em suas obras e em suas leis. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 9, nós temos o seguinte: nas pequenas coisas e nas maiores, Deus não põe a luz debaixo do alqueire,
e ela se derrama em ondas por toda parte. Essa verdade está por aí. Essa verdade está no universo. Ele não coloca embaixo do alqueire, mas como que nós vamos descobrir tudo isso, né? Jesus trouxe a verdade que a humanidade terrena poderia perceber. Ele trouxe essa verdade, porque muitas coisas nós ainda não conseguimos perceber, nada vai ficar escondido, como diz o Evangelho, e nós vamos ter que, aos poucos, com o tempo, a gente vai fazer essa descoberta, tirar essa luz debaixo do alqueire para podermos perceber, né? Mas essa percepção não é a mesma para todos, depende da evolução de cada um e de sua estrutura moral. Isso, na verdade, prova a sabedoria e a misericórdia do nosso Pai, ao revelar a verdade possível aos seus filhos e aguardar pacientemente que eles a percebam, entendam e aceitem quando lhes for possível e compreensível. Aí eu falo bem devagarzinho. Pacientemente. Por quê? Porque ele é só misericórdia, ele aguarda pacientemente, o que não quer dizer que nós vamos ficar deitados esperando que já que ele está pacientemente, porque os tempos são chegados, né? E aí nós nos lembramos de João, né? Capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é por essa razão o Espiritismo surgiu numa determinada época, quando a humanidade já estava mais receptiva para conhecer os ensinamentos de Jesus sob um novo ângulo. Ela conseguia já aceitar a existência e as informações no mundo espiritual. Se ela tivesse vindo antes, nós não estávamos, não era ainda o momento. E aí, como a gente viu lá em cima, Jesus tinha trazido a verdade que a humanidade terrena pode perceber, e quando o Consolador nos chegou, também essa verdade ela foi nos trazendo paulatinamente. O Espiritismo veio lançar luz sobre uma infinidade de pontos obscuros. Ainda tem muito para ser revelado. Mas os espíritos, eles são prudentes em seus ensinos. Não porque estão colocando a candeia sobre o alqueire, não é isso. Mas porque cada ensinamento deve vir a seu tempo. Que tempo é esse? É o tempo de amadurecer e propagar as ideias. É o tempo de preparar a aceitação desses novos ensinamentos. Nós precisamos de um tempo. Não pode ser nada atropeladamente. Então, quando nós conhecemos a verdade, cabe-nos divulgá-la nas oportunidades que se nos apresentam, e se nós pensarmos bem, Deus nos oferece essa oportunidade a cada momento da gente aprender, a oportunidade de conhecer. Mas com aquele cuidado de compreendermos a maturidade daquele a quem nós vamos passar esse ensinamento. Então, gente, para terminar, eu vou trazer uma frase de Emmanuel que diz o seguinte, no seu livro Caminho, Verdade e Vida. Devemos divulgar o que conhecemos do Evangelho, mas explicar que a divulgação deve ser feita não só pela palavra, mas também pelo exemplo e pela vivência dos ensinamentos do amor de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade e agora passo para os universitários. Gratidão, Luci. Vou sim passar para os universitários por uma questão aqui de consideração, mas já poderíamos passar para a prece. Tamanha é a propriedade que você falou, né? Uma pesquisa riquíssima aí, gratidão. Fico até preocupado de convidar você para fazer novas reflexões, que de repente os amigos podem, sei lá, de certa forma, ter alguma dificuldade, né? Mas vou passar.
Vou passar o teu número no privado, qualquer coisa ele entra em contato com vocês. Mas ainda falta bastante coisa, é muito exatamente rico. sobre isso. Não se pode colocar a candeia embaixo do alqueire, então não se preocupe com isso. É isso aí, é verdade. Ô, Beto, acho que a Lucy já pode entrar naquela nossa escalazinha, não pode, não? Não, deve. Depois nós vamos conversar com isso. Não só ela, não, mas... É isso aí. Me passa os nomes, estou precisando. Medo Mas, desse voltando privado, aqui... tem muita coisa ainda. Gratidão, tá, Lucy? Muito bom, a natureza não dá saltos, né? Tudo ocorre no seu devido tempo, não é isso? Então, que a gente possa refletir um pouco mais aí sobre essa mensagem maravilhosa aqui do Evangelho. Mas concordo contigo, vou passar a palavra para os universitários, né? Contribuírem também. Com certeza. Alguém gostaria de comentar? Eu vou começar então aqui. Manda. Nossa, eu adorei essas coisas que a Lucy trouxe, né? Esses detalhezinhos, né? Poxa, isso é muito bacana, né? E assim, o interesse que a pessoa trouxe, né? De olhar isso, olhar aquilo, isso é muito bacana, né? Essa interação com o texto. Aí, uma das coisas que eu gosto nesse capítulo, quando fala assim, ó, não devemos colocar, né? A luz, né? A candeia escondida. Então, eu penso muitas vezes que nós, muitas vezes, dizemos assim: ah, não, eu ainda não estou preparado. Ah, não, daqui a pouco eu vou pensar nisso. Porque, na verdade, nós hoje, nós temos muitos talentos que a gente deixa ainda escondido. Sabe como? Às vezes, a gente quer se tornar, se mostrar assim, muito humilde, sabe? A capacidade que a gente tem, que pode ajudar o outro na caminhada, a gente mantém escondido. Então, é hora, sim, de deixar a nossa alma brilhar, sabe como? Jesus falava isso, vós sois luzes. Então, a partir do momento que acreditamos em nós, todo o ambiente é impregnado dessa vontade, desse desejo da gente ter de colaborar, né? Porque, na verdade, você não pensa assim, não, vão pensar que eu quero aparecer. Não. A tua alma vai dizer que você está desejando colaborar, né? Ser útil, fazer a sua parte. Então, esse capítulo fala disso. E quando você, Lucy, falou no final, né? Que as coisas têm que ser reveladas, eu lembro de uma história de dois amigos que se encontraram lá no plano espiritual. Aí, um já estava lá. Quando o outro chegou, o que estava disse assim: poxa, que bom que você chegou e tal, etc e tal. Aí, o amigo que estava chegando agora falou assim para ele: rapaz, eu estou descobrindo coisas aqui fantásticas, que a gente não morre, sabe? A gente consegue prosseguir, e que tem uma tal de reencarnação, sabe? Que a gente consegue ir melhorando a cada etapa. Aí o amigo que estava lá no plano espiritual falou com ele assim: eu sei disso tudo. Eu era espírita quando lá na Terra. Aí o amigo olhou para ele, assim, com um semblante já fechado. Não, você não é meu amigo. Se você fosse meu amigo, você teria me dito essas coisas todas. Estão entendendo? Então, muitas vezes, a gente deixa o que a gente acha que é bom, né? Que é saudável, que vai poder ajudar uma pessoa numa determinada situação, e a gente mantém escondido. Então, esse capítulo é fantástico quando ele nos convida, né? A participar mais com o outro, né? Dessas coisas bacanas, dessas trocas. Não de você influenciar o outro para que ele troque de religião, não. Mas você também revelar algumas coisas que vão fazer a diferença na vida do companheiro, sabe? É isso. Maravilha, Lenilson. Gratidão aí pelo compartilhamento aí dessa história tão reflexiva, né? Importante, realmente. Às vezes a gente deixa aí de
colaborar, né, com a palavra, com o gesto. É muito receoso, né, de como as pessoas vão encarar isso, mas, na verdade, é como você falou, é deixar a nossa luz brilhar, né? É deixar florescer os nossos talentos, né? Muito bom, gratidão mesmo. Mais alguém? Sandro, gostaria de fazer um singelo comentário em relação ao texto, aproveitando os comentários de nosso irmão Lenilson e nossa irmã Lucy. Vamos voltar ao início, quando Jesus disse que nada há em oculto que não venha a ser posto à luz meridiana. O apóstolo Paulo vem e reforça, quando ele nos coloca, nós estamos no meio de uma multidão de testemunhas invisíveis. Não achemos que vamos fazer qualquer coisa às escondidas ou deixar permanecer às ocultas todas aquelas coisas que nós praticamos às escondidas. Porque mais cedo ou mais tarde, fatalmente, virão à luz meridiana. E aí a coisa se complica. Né? Vamos observar aqui, no 5º parágrafo, dá-se com os homens, em geral, o que se dá, em particular, com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir à época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Aqui nós abrimos um parágrafo. Mesmo se a semente for lançada à época, mas num terreno que ainda não está próprio para a produção, ela não germinará. Façamos o seguinte, lancemos uma semente no deserto. Mesmo que esteja na estação, mas que aquela terra ela não esteja pronta, preparada, adubada para germinar, aquela semente não germinará. É necessário que a terra esteja pronta, areada e adubada para que a semente lançada nela germine. É a mesma coisa que aconteceu com Saulo na estrada de Damasco. Ele recebeu tanta luz que ficou cego, porque não estava preparado para receber tamanha luz. Mas Jesus ele quis impressionar de qualquer maneira, porque se deixasse pela vontade de Saulo, ele jamais iria se modificar, achando que estava fazendo a vontade de Deus. E então ele tem que ser muito contundente, veio contundir Saulo, para que ele despertasse para a sua realidade. Então, nós vemos a criança, ela tem que ter o fundamental, o médio e o superior. Ninguém vai ensinar um médio, ensino médio, a uma criança que ainda não tem o seu fundamental, os seus fundamentos de ensino. Então, é necessário que cada coisa venha ao seu tempo. É necessário que haja prudência para isso. A terra ela vai dar, mesmo na época da estação, mas uma vez que ela esteja areada, adubada, pronta para germinar qualquer semente. Nós observamos que a maioria das vezes, a gente diz, olha, se os espíritos superiores, certamente, eles sabem tudo. Aliás, quase tudo, porque tudo quem sabe é Deus. Mesmo os serafins, que são os ministros diretos de Deus, eles estão também a caminho da perfeição. Aí é de se perguntar, por que os espíritos, sabendo de todas essas ciências, Jesus sabe todas as ciências, as 5 ciências básicas da oportunidade, ele deu exemplo. Não vamos nominar aqui.
Mas por que que os espíritos não trazem os medicamentos para a cura, principalmente neste momento em que nós passamos essa tribulação? Aí a resposta é: nós ficaríamos preguiçosos. É necessário que despertemos o interesse pela ciência, pelo estudo, pelo trabalho, porque tudo aqui na crosta terrena depende do interesse nosso. Gasta-se milhões em pesquisas nos grandes laboratórios da vida. Então, se os espíritos viessem simplesmente e dessem a solução do problema, como ficaríamos nós? Ociosos, preguiçosos, esperando que caísse do céu. Mas eles querem que nós tenhamos o interesse. Por isso, Jesus falava por parábola. Porquanto ele sabia que haveria uma doutrina, o Consolador prometido, que iria ajudar a retirar tudo aquilo que era alegoria, ajudar a retirar a alegoria propositadamente lançada. Jesus lançou isso de propósito. Por isso que ele disse: a vós é dado conhecer o segredo dessas coisas, mas a eles não. Por quê? Porque haveria um interesse. Havendo um interesse, assim, eu não entendo essa coisa. Na maioria das vezes, a gente chega e diz: eu não vou ver o evangelho agora não, que é complicado. Tem aquelas coisas lá que Jesus falou numa contradição, mas não é contradição. As parábolas são assim mesmo, lançadas. Agora, é necessário que nós tenhamos o interesse, o estudo, para deslanchar do véu da alegoria. Mas, quanto mais nós nos interessamos por desvendar esses véus, retirar esses véus, a doutrina, o Consolador prometido, veio para isso, para nos ajudar a isso aí. E nós sabemos que estamos, em toda e qualquer situação, tem que nos interessar por essas parábolas, porque até hoje elas não foram ainda devidamente retirado o véu da alegoria lançado propositadamente. Mas temos sempre certeza, quanto mais a gente se interessa pelas coisas de Jesus, mais ele ajuda. São essas virtudes que existem entre nós. Muito obrigado, porque tem muita gente querendo colocar. Nós que agradecemos, Lima, pelas suas reflexões aí, apontamentos muito bons. Irmãos queridos, mais alguém antes de a gente passar a palavra aí para o nosso amigo Beto? Opa, só desativar o microfone. Beto, por favor, meu irmão, assuma o comando da nossa nave. Não vamos realmente redirecionar, né, a rota que ela está seguindo, Isso. porque não há nada para redirecionar. Tem, não. Entendeu? É deixar no piloto automático. Realmente foram excelentes as reflexões, né, pessoais e as abordagens em cima das outras informações que o Evangelho nos traz, complementando efetivamente este capítulo, né? Tanto que a Lucy, quanto o Lenilson e o Lima trouxeram realmente. Né? A gente sabe, é preciso termos sempre essa consciência do grande propósito de Jesus. Né? O propósito de Jesus foi, efetivamente, trazer, deixar essa luz acesa
para a eternidade da humanidade, né? Então, ele fala não somente nessa parábola, né, da importância de não escondermos a luz, né? O estrado aí, a Lucy trouxe até informações interessantes, né? O Lima também, mas pode ser considerado, aliás, o estrado, já eu dando uma interpretação, né? O alqueire, né? Eram também considerados como estrado, como aquele coisa onde as pessoas se deitavam. E aí, Jesus trazendo realmente determinados ensinos, né? Determinados estudos, informações que nem todos naquela época já teriam condição de entender. Então, muitas vezes, a forma com que ele lidava com os apóstolos era uma, e a forma como ele lidava com o povo em geral era efetivamente outra, porque ele já estava preparando aquelas criaturas, né? Você vê que ele mesmo afirma em muitos momentos de que ele já os conhecia, né? De que Jesus já os conhecia. Quando chegou e que veio, né? Que chamou ali Pedro e André, que foram os primeiros, olha, venham vocês, vou transformá-los em pescadores de homens. Eles não titubearam, não é isso? Depois veio Tiago e João, que tanto quanto Pedro e André eram irmãos, Tiago e João também. Olha, venham, foram os outros seguintes, não é isso? E depois vieram. Eles não titubeavam, né? Ali o Levi, Mateus, ele chamou, venham, largue tudo que você tem, porque ele já os conhecia. Então, Jesus já tinha, de certa forma, os preparado no plano espiritual para a tarefa que iria convidá-los realmente a empreender junto com eles, que seria deixar essa luz, deixar esse farol ligado para o resto da humanidade. Mas muitos olhariam aquela luz, como acho que é o Isaías que fala lá atrás, né? Muitos olhariam aquela luz e não compreenderiam, né? Não compreenderiam efetivamente o que esse Lucy chegou a falar sobre isso, o que essa criatura vem, né? E ensina a amar os inimigos. Como é que é? Pois se os povos naquela época, a cultura era cultura de guerra, mesmo no processo das religiões, né? Era a cultura de escravização, era uma cultura terrível. E ele manda, né? Ele manda amar os inimigos, ele foi um rolo compressor em cima de todos os preconceitos, principalmente em relação às mulheres, né? E deu ali uma prova cabal disso quando retornou, não é? Materializado já que ele tinha, de alguma forma, feito desaparecer o seu corpo lá para não criar, né, problemas para as gerações futuras. Ele apareceu para quem, né? Que, na realidade, quando foi anunciar Jesus, olha, ele apareceu para Maria, né? Madalena, Maria de Magdala, né? Aquela mulher. Então, Jesus foi esse rolo compressor, essa criatura que veio efetivamente para deixar para a posteridade toda um ensino que muitos homens não estavam preparados. Mas, mesmo assim, ele dizia que não se deve esconder a verdade. Não se deve botar a lamparina, como a nossa Lucy, isso é do nosso tempo, né, Lucy? A lamparina, né? Aquela que deixava os nossos narizes tudo pretinho, né? Que era de querosene e soltava
Luiz está lembrando disso também aí, né, Luiz? Né? Soltava aquela fumacinha da querosene e de manhã a gente amanhecia com... Isso não é aí da época de Cida, né? Não é da época de Mônica, mas é do tempo de Evaldo, de Lima, né? E eu, como sou um pouquinho só mais novo do que eles, né? Cheguei a ficar com o nariz sujo. Mas, vamos voltar ao tema, né? Então, Jesus dizia que não podia se colocar a lamparina numa casa, na ambiência de uma casa, como ele se refere aqui no texto evangélico, né? Embaixo de um móvel, embaixo de algo onde ele fique realmente inacessível para que as criaturas possam ver a luz. Só que muitos, né, enxergavam, mas não viam, ouviam, mas não enxergavam como querer entender. E ele realmente, né, ele passa para as criaturas aquilo, né, de uma forma clara, tudo aquilo que elas poderiam entender naquela época. Então, ele fala do amor, ele fala da caridade, como se estivéssemos falando hoje, que este é o caminho. Ele fala da humildade, da necessidade, não é? Fundamental da humildade para que a criatura possa efetivamente acessar esse novo reino, esse reino de Deus que eles não compreendiam. Só que o ensino dele, né, o magnetismo dele para aqueles que estavam próximos dele era tão forte que eles não compreendiam, mas sabiam que era verdade, sabiam que ele tinha uma proposta nova, né? Mas muitos não conseguiriam compreender. Então, ele deixa essa luz em cima do alqueire ali disponível. Olha, à medida que você for tendo capacidade de compreender, né, você vai conseguindo enxergar e entender essa claridade. Então, parte ele ensinava direto, ele trazia o esclarecimento direto. É preciso amar. Essa é a grande meta, né? É preciso amar, inclusive, aqueles que se colocam na condição de nossos inimigos. Mas muitas coisas eles não poderiam entender daquilo que Jesus poderia trazer. Você vê que até hoje quase ninguém tem condição de entender o Apocalipse que ele trouxe através de João. Que seriam o quê? Ocorrências futuras. Como aquelas criaturas daquela época iriam entender determinadas situações que Jesus deixa ali através de João, né? Não teriam capacidade de entender. Então, tudo aquilo que era realmente uma verdade, que ele tinha que deixar sobre o zelador, que ele tinha que deixar ali, né? E somente alguns, aqueles que mais tinham, quem mais tem, mais lhe será dado. Porque quem mais tem, mais compreenderá aquilo que ele vinha ensinar. Então, toda aquela realidade que o homem não podia compreender, ele deixou como se fosse algo assim, pronto para, pouco a pouco, ir tirando o invólucro, não é? E que a criatura, à medida que vai evoluindo, vai tendo capacidade de entender. Vejam vocês, quando ele falava, por exemplo, quais eram esses assuntos que o homem não podia entender ainda? Esse reino de Deus na terra, ele fala lá no versículo 5, né, do capítulo 5 de Mateus, do Sermão do Monte, né? Os mansos herdarão a terra. Mas como, mestre? Se você vem nos falar de reino dos céus, né? Como os mansos herdarão a terra? Então, quando ele falava de evolução do planeta, de evolução da humanidade, ele deixava isso de uma forma alegórica, né?
Ele deixava de uma forma que viesse a ser compreendida mais tarde. Então, vocês vejam a conversa dele com Nicodemos. Quando ele falava de quê com Nicodemos? Ele falava ali da questão clara dos mecanismos da reencarnação como uma lei divina necessária para a evolução do homem. E Nicodemos era um cara que entendia das leis, porque ele era o doutor da lei, né? Ele era um dos 70 lá do Sinédrio. E ele faz aquela pergunta a Jesus, né? Que Jesus diz: mas, menino, você não entende das coisas, quando eu falo das coisas da terra, né? Que era o renascimento da água, da matéria. Como você vai entender das coisas do céu, que era o espírito ficar no plano espiritual, aguardando o momento de retornar, de reencarnar, de mergulhar de novo, né? Nicodemos não conseguiu compreender como que Jesus fosse falar sobre isso, sobre essa questão das dimensões espirituais, das dimensões vibratórias, né? Em torno dos planetas, das estruturas vibratórias de outras dimensões. Meu Deus, como ele falaria isso? Vocês vejam que quando o André Luiz trouxe através de Chico essas informações através do livro Nosso Lar, que falava de cidades, que falavam de regiões, de ambientes, de natureza, de veículos, de toda uma série de coisas do plano espiritual. Olha, vocês não pensam que foi fácil não para Chico, porque os espíritas mesmo quase que quiseram bater nele, porque não tinham essa capacidade de compreensão, isso lá no final dos anos 30. Então, vejam bem vocês, como que Jesus ia falar disso naquela época? Mas ele precisava deixar essas coisas. Então, quando Jesus, né, tudo aquilo que era possível do homem entender naquela época, ele ensinava de forma direta. Tudo aquilo que era possível, que aquele colegiado que ele constituiu, ele ensinava de forma proporcional ao seu colegiado, que não era a mesma forma como ele ensinava ao povo, né? Olha a sabedoria de Jesus, a sabedoria dele, né, na condição de grande educador. A Lucy falou aí na pedagogia que ele usava, né? Então, ele realmente, né, Jesus, o seu evangelho é um compêndio de ciência da vida que o homem, em sua grande maioria, até hoje, esses 20 e tantos, que não são poucos, bilhões de almas que constituem a humanidade planetária, ainda não tem consciência, meus irmãos. Até hoje, né? Vocês vejam, por exemplo, que quando ele falava, eu falei aqui do Apocalipse, né, que é bem complexo, quando ele falava ali da parábola dos trabalhadores da última hora, peguem essa parábola, vocês vão olhar, né? Na realidade, ele fala ali de todos os tempos do planeta. Ele fala dos trabalhadores da primeira hora, que foram aqueles que vieram com ele, trazendo nos primeiros tempos já as informações para a constituição do reino de Deus, já preparando as almas naquela época, porque Jesus ensina desde todos os tempos, na condição do grande construtor do planeta, né? Então, como ele vai falar? Ele fala dos da primeira hora, né? Dos da segunda hora, até os da 10ª hora, e os trabalhadores da última hora, que teriam o mesmo salário. Então, quando ele diz tudo que eu tenho vos dito deve ser entendido em espírito e verdade, se não for assim, fica muito difícil compreender, né? Fica muito difícil compreender. Então, ele ensinava dessa forma, deixando
para o futuro a compreensão de muitas coisas que ele deixou ali, mas ele não deixou embaixo do alqueire, ele deixou em cima. Então, à medida que as criaturas foram, né, tendo capacidade de compreender os seus ensinos, e aí vieram outros intérpretes, principalmente Paulo. Paulo foi fantástico. Quem não lê o livro Paulo e Estevão está perdendo. Leiam o livro Paulo e Estevão, não é? Leiam o livro. Eu já li esse livro 4 vezes, vou ler de novo, porque cada vez que você lê, você... Né? Então, Paulo foi fantástico, que veio trazendo outros ensinos. Presta atenção na vida de Paulo, nos ensinos de Paulo, que ele vai trazendo outros ensinos, né, para ir orientando os homens que já tinham capacidade dessa compreensão. Meus irmãos, quando eu sempre cito isso aqui, quando o Sócrates ele fala, né, ele tem tanta sabedoria, ele tem tanta compreensão dessa realidade profunda da vida no universo divino, no universo infinito, né? da sua realidade nessas multidimensões, em todos os sistemas e planetas, né? E estruturas dimensionais do universo, que ele diz assim: eu só sei que nada sei. Né? Só sei que nada sei. Então, Jesus, com essa sabedoria, ele ia fazer ensinos por parábolas e deixava ali para que fossem compreendidos futuramente. E, com isso, vocês vão vendo, por exemplo, eu falava nos Trabalhadores da Última Hora, né, onde ele fala dos diversos períodos da humanidade. Os trabalhadores da construção de quê? Do reino de Deus, da preparação do planeta, do processo evolutivo da humanidade matriculada no planeta Terra, na escola Terra. Então, ele fala nessas criaturas, e muitos daqueles que estavam lá nas primeiras horas, né, também estão agora nas últimas horas, trabalhando, se juntando àqueles que já são capazes da construção desse reino, quer dizer, de uma humanidade fraterna, de uma humanidade, quer dizer, da terra da regeneração, que é exatamente esse momento. As últimas horas o final da terra de regeneração em que ele coloca, né? Inclusive ali na parábola do festim das bodas também, que ele fala daqueles que não estão preparados, que serão tirados, que serão lançados fora. Né? Então, meus irmãos, e ele, sabendo da necessidade disso, aí ele promete, olha, eu mais tarde, né, rogaria ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Né? Ele não fala isso lá? João, capítulo 14. Ele fala, então, no futuro, olha, eu mais tarde vos mandarei, é o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar todas as parábolas que eu vos tenho dito. Ele não falou em parábola. E vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Né? Porque nesse momento, nesses tempos do Consolador, e aí vem a doutrina espírita, nos trazendo toda essa realidade, olha, da vida espiritual, da imortalidade da alma, né? Da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, né? Da comunicabilidade dos espíritos, das diversas dimensões no plano espiritual, para onde as almas retornam, porque isso está lá no Livro dos Espíritos, né? As almas retornam quando deixam aqui o seu corpo físico. Então, nos fala da reencarnação, nos fala dessa beleza toda da vida espiritual, através do seu Consolador. E ele anuncia isso lá atrás, há 2000 e poucos anos.
né? Que nos mandaria um outro consolador, quer dizer, alguém que viria nos consolar através da verdade. Nos viriam trazer todas essas informações, né? E mesmo assim, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda o seguinte: vejam bem, os espíritos não nos dizem tudo, né? Se não me engano, acho que a Lucy tocou nesse ponto, né? Os espíritos não nos falam todas as coisas, porque nós não temos capacidade, nós não conhecemos nada. Nós já sabemos, por exemplo, que a vida, que a estrutura do universo é constituída de diversas dimensões. Que não é somente esse mundo material, esse mundo físico que a gente vê quando olha para o céu à noite, né? São as dimensões estruturais, vibracionais, que se perdem no universo infinito. Nós aprendemos de que a imensidão de mundos iguais à Terra, mais atrasados do que a Terra, muito mais evoluídos do que a Terra, se perdem, né, na imensidão do universo divino. Nós já sabemos, nós já temos consciência, nós já sabemos que não temos capacidade ainda de compreender a Deus, essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Como é que funcionam? Se os espíritos superiores já estão nos falando, meus irmãos, de trilhões, quatrilhões, quinquilhões de mundo, de sistemas, né? De galáxias, que a galáxia, a Via Láctea, onde nós estamos, nós moramos no subúrbio da Via Láctea, tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, não de planetas. Imagine se a Terra, esse mundo, né? Se o Sol, esse sistema pequeno, tem 9, mais ou menos, considerados na sua família, arrastando esses 9 em torno de uma outra estrela maior, em torno de uma outra maior, e assim as galáxias vão se formando e atraindo-se também umas às outras num movimento contínuo. E conhecemos hoje o microcosmo, as partículas das partículas do átomo. Então, o microcosmo, o macrocosmo, essa coisa toda que nos enlouquece e que nós ainda não temos capacidade de compreender, como os espíritos hoje, como Jesus antigamente, né? Como os espíritos hoje iriam nos falar dessa realidade que nós ainda não temos para nós. Nós somos, né? Lima falou ali muito bem do ensino infantil, né? Do ensino básico, do ensino médio, do ensino superior. Nós, no estágio em que nos encontramos, meus irmãos, somos ainda, não chegamos sequer, estamos engatinhando no ensino infantil dessa realidade fantástica e infinita. E ele fala para a gente, meus filhos, vós sois deuses, vocês não têm entendimento ainda do que vocês são. Vós sois deuses criados para serem felizes. Vós sois deuses. E farão tudo aquilo que eu faço e muito mais ainda. E nós não paramos para pensar nessa nossa grandeza, né? Nós somos essas almas, meus irmãos, cujo destino, meu Deus, nós não temos consciência ainda. E Jesus nos diz isso. Mas como ele nos
explicaria isso naquele tempo se hoje nós ainda não temos capacidade de entender, né? E aí ele deixava essas verdades em cima, né, lá do móvel mas e que cada um da casa, que casa é essa? A casa é o planeta, meus irmãos. Aquela casa que ele fala ali é o nosso planeta. Né? Então, à medida que nós formos tendo capacidade, nós vamos compreendendo essa luz, entendendo essa luz. Então, vocês vejam que beleza que é a doutrina espírita, na compreensão do Evangelho de Jesus e na compreensão de que nada compreendemos ainda. Porque só se tornam sábios aqueles que sabem que não sabem. Porque a ciência pensa que hoje, que já alcançou tudo, não alcançou nada. Não alcançou nada. As criaturas pensavam há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, e até hoje pensam que a verdade é aquela ali, é de um paraíso fantasioso, um paraíso que é coisa, fantasia de criança. Mas é o momento deles ainda, né? É o momento deles ainda. As criaturas ainda hoje não têm, a grande maioria, esta compreensão que nós já temos, que estamos aqui para evoluirmos, né? Mas nunca devemos perder essa grande essa consciência de que Jesus coloca o seguinte: o amor é a grande meta para alcançarmos a plenitude dessa evolução da vossa condição de deuses, né? Então, meus irmãos, eram essas. Nós estamos a caminho, né? E vamos continuar estudando. Conhecereis a verdade vos libertará, como a nossa Lucy, né, nos lembrou aí, e Jesus fala lá no capítulo 8 de João. É isso? Então, vamos continuar estudando. Espíritas, o que é que vocês devem fazer primeiro? Né? O que é que nós devemos fazer primeiro? Amai-vos. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a meta. Desenvolver o amor todo dia, porque o amor ele vai nos clarificando, ele vai nos trazendo paz, ele vai nos tornando construtores com Jesus deste reino dos céus. Mas não se esqueçam, instruí-vos para ter consciência de toda essa realidade, né? Desses caminhos luminosos que nós trilharemos infinitamente, nessa jornada infinita em busca da felicidade. E assim, o Lima colocou muito bem ali, lembrando, né? A nossa, e o Lenilson também, a nossa responsabilidade também, de, à medida que formos compreendendo essas luzes, irmos também, né, irradiando essas luzes pelos caminhos percorridos, não somente através dos saberes, mas principalmente através, né, da irradiação do amor, que é a grande proposta de Jesus. Que Jesus nos abençoe. O Lenilson já me deu, o Sandro já me deu o sinal ali que segura aí, né? Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de cada um. E vamos seguir, meus irmãos. Vamos seguir em frente, né? Como o nosso Sandro sempre nos fala. Como é que é, Sandro? Com Cristo, né? Vamos que vamos. Jesus à frente, sempre. Jesus à frente, isso. Beijo no coração de cada um. Gratidão, muito obrigado, Beto. Muito bom mesmo. Gratidão, irmão. Irmãos queridos, estamos chegando ao final do nosso estudo. Então, antes de passarmos para a nossa prece de encerramento, né, que na verdade é uma prece de gratidão por esse momento tão salutar que passamos aqui nas manhãs de domingo,
Gostaria de saber dos companheiros e companheiras quem poderia realizar a leitura dos itens 8 a 10. Não vades ter com os gentios. Alguém gostaria? Eu posso fazer, Sandro. Gratidão, Lúcia. Está anotado aqui. E quem poderia trazer as primeiras impressões, ideias, entendimentos, dúvidas sobre esses itens? Hoje o tema foi bastante reflexivo sobre isso, né? E aí a gente pode fazer um gancho com essa atividade, né? Vamos... Quem é que vai fazer, que eu não estava olhando? A leitura? Lúcia. Lúcia. Isso. Tá bom. Nós temos duas Lúcias no grupo, né? Não, temos Ana Lúcia. Ah, isso. Que não deixa de ter Lúcia. Lúcia Tavares. Isso. Nossa Lúcia. E quem ficou de fazer a reflexão inicial? Por enquanto, ninguém. Eu ainda não aprendi, Beto. Eu estou faltando direto ao treinamento da Mônica. A Denise ela já aprendeu, entendeu? Aí eu estou faltoso nessa aula. Acho que é o timbre de voz muito forte assim. Aí eu acho que, de certa forma... Olha, eu estou vendo Cida ali muito interessada, né? Há algum tempo que ela não faz, né? Já faz umas 5 ou 6 reuniões. Deixa eu ver aqui. Não sei, né? De repente. Beto, tem bastante tempo. Não estou nem conseguindo ver aqui nas anotações. Tudo bem, podem contar comigo, eu vou tentar fazer. Maravilha. Gratidão, que bom. Cida. Gente, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom porque, né, a gente vai dando essa oportunidade a todos de... Não é isso? E aí, vocês, quem não está escalado, faz esse estudozinho durante a semana em casa, né? E aí dá essa colaboração aí de quem não puder dar 5, 6, 10 minutos, dá 3, dá 2. Olha, achei isso interessante, olha, formei essa questão, né? Vamos fazer isso, gente. É verdade. Isso é muito importante, né, Beto? Muito importante, porque o nosso estudo fica dinâmico e, de certa forma, né, Beto, quando a gente externa, né, o que a gente leu ali previamente, a gente acaba até tirando as dúvidas, né? Muito bom. Então, tá bom. Combinado, domingo que vem, item 8 a 10, não vades ter com os gentios, Lúcia na leitura e Cida nas primeiras reflexões. Passo a palavra para o nosso amigo Beto, que vai dirigir agora a nossa prece. Eu gostaria de saber... É o Chiquinho que está avisando aqui, olha, Beto, eu acho que tem alguém assim inspirado para fazer a prece, que está com vontade de fazer a prece. Então, vou aguardar um pouquinho aqui, ver se algum irmão, alguma irmã, né? Gostaria de fazer a prece. Edmeia. Edmeia? Então, meu amor, vamos lá. Só sugiro, Sandra, ela desligar a imagem. Tá, eu vou desligar. O dela tá picotando um pouquinho. Tá bom, melhorou? Muito. Melhorou agora? Melhorou bastante. Tá bom. Gente, então vamos na nossa prece. Caros irmãos e irmãs, obrigada por esse domingo maravilhoso.
Um domingo de sol, gostoso. Estamos aqui juntos, irmãos e irmãs, agradecendo ao bom Deus por estarmos aqui, aprendendo nosso Evangelho, colaborando com um, com o outro. Sempre a palavra de Deus vem sempre no nosso coração. Nós precisamos muito dessa palavra. Precisamos aprender. Porque o Evangelho nos ensina muita coisa boa. As palavras são boas, nossos irmãos, os que estão na terra, os que não estão, mas que estão sempre conosco, dando força, trazendo alegria, amor e compreensão. Que todos tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e que traga sempre paz e amor para todos nós que precisamos. Mesmo aqueles que estão nos hospitais, precisando de uma palavra amiga, de um carinho, de um sorriso. Que Deus esteja sempre com todos. Aqueles que estão debaixo da ponte, que sem casa, sem comida, mas que está com Deus no coração. Os que estão nos hospitais se curando da Covid, outros que estão saindo do hospital, indo para casa com sua família, se reunindo com todos. Que esse é o dom da vida, irmos e vindo, para sempre celebrando a paz no coração de todos. Coração de Deus, nós estamos com amor e paz. Nesse mundo maravilhoso, que muitos deixam a desejar, que muitos pensam em suicídio, em morte, em fazer a desgraça da família, mas que Deus, quando está no coração, Deus não deixa que nada aconteça. Se a gente tem fé e pensar positivo, tudo vai sair de acordo com Deus quer. É isso que precisamos, pensar sempre no grande amor que Deus tem para nos dar e a gente estar sempre de coração aberto para receber. Que todos tenham um ótimo domingo, com Deus no coração. A paz de Deus esteja convosco e com todos nós. Ótimo domingo e obrigada. Que assim seja. Gratidão, Edmeia, pela prece de encerramento. Então, meus queridos, não tenho recados específicos, somente os de sempre. Consulto a Mônica para ver se ela tem alguma coisinha. Sim, rapidinho. É só avisar que nós recomeçamos ontem com a mocidade, foi maravilhoso, como sempre. E dia 14 de agosto a gente vai fazer um trabalho com eles, externo, ao ar livre. Nós vamos passear, né? Passear não, vamos a trabalho. Vamos pela Praia do Sol até a Praia do Sudoeste, para tirar o lixo da praia. Então, assim, fazendo o jovem refletir sobre o protagonismo, da importância dessas mudanças todas que estão acontecendo e do quanto eles também têm essa responsabilidade. E no final vai ter, claro, um piquenique, mas tudo ao ar livre, até para poder poupá-los de qualquer tipo de situação relacionada ao momento pandêmico. Então, quem ainda tem jovens e queira, né, colocá-los no nosso grupo da mocidade, só falar comigo ou com o Sandro no privado que a gente orienta, tá bom? É isso, Sandro. Muito obrigado, Mônica. Parabéns aí pelo retorno, parabéns pela iniciativa, conte sempre conosco. Eu só vou dar um recadinho, mas a gente está elaborando aqui um texto para ficar melhor, que decidimos, né, a coordenação de doutrinária
A gente está revendo aí aquela nossa atividade da irradiação às 18 horas, né? Temos um momento de irradiação e prece, né? Então, ao longo do dia, a gente vai postar aí nos nossos grupos que a gente vai fazer uma alteração em relação ao dia e horário, tá? Aí, só para vocês ficarem atentos. Eu até já comentei alguma coisa no grupo hoje cedo, mas vamos finalizar aqui o textozinho para que a nossa atividade aí prossiga da melhor forma possível, agora que a gente está aos pouquinhos retomando, né, as atividades presenciais da nossa casa, os tarifeiros já estão começando a se mobilizar, algumas atividades já iniciamos, né, não com público externo, mas com os tarifeiros ali já tem algumas atividades em curso, e uma delas é esse momento de irradiação que fazemos, né, que, na verdade, estávamos fazendo de forma virtual, né, com os médios em suas casas. Agora a gente vai estar remodelando essa atividade e a nossa intenção é fazê-la presencialmente lá, com alguns médios lá, direto da nossa casa, do nosso Jeff. Então, a gente vai postar aí as novas instruções, mas o momento de prece permanece, nos mesmos horários ali, às 18 horas. Aí a gente sempre pede para as pessoas se recolherem em prece nesse momento, né? Por toda a humanidade, pelos nossos amores, pelos nossos entes queridos e por todos nós. Tá bom, meus irmãos? Bom domingo a todos. Antes disso, Beto, esqueci de alguma coisa? Falei algo indevido? Rapaz, isso aqui é exemplo, né, do chefe perguntando ao subalterno se falou algo indevido, né? Mas tudo bem, exemplo de humildade. Né? Bom dia. Tudo bem, irmão. Eu só gostaria, enquanto estão todos ainda praticamente conectados, vamos fazer o seguinte, vamos divulgar o Evangelho com os nossos amigos, meus irmãos, né? Vamos dar a eles os meios que Sandro sempre coloca para conexão. Vamos irradiar, não é? Porque quanto mais pontos de irradiação a gente vai criando, depois nós vamos ver como é que fica isso quando voltar ao presencial, não é? É importante porque vai envolvendo. Vocês vejam, por exemplo, hoje, né, a nossa irmã, a Edmeia, né, me deixou chorando aqui com a sua prece. Não é? Imagine o resultado dessas vibrações que a gente fica, né, fortalecendo os nossos lares, diversos lares, e vão se tornando pontinhos de luz. Então, vamos convidar nossos amigos, nossos familiares, para participarem dessas reflexões que a gente busca colocar realmente ao alcance de cada um, né, a capacidade de compreensão. Não é isso? É o convite que a gente faz a todos. Vamos sermos polos irradiadores e fazer E relembrando, né, Beto, aí eu pego um gancho, eu não recordo de ter anunciado isso, de ter dito, na verdade, o nosso estudo do Evangelho, ele é aberto ao público, vocês podem compartilhar aquele link, divulgar, tá? Não requer inscrição, não precisa, a pessoa vai chegar aqui e vai participar conosco desse banquete espiritual aí, tá? Então, podem compartilhar onde vocês quiserem, rede social, grupos de WhatsApp, fiquem bastante à vontade quanto a isso. Porque fica gravado, inclusive, né? Aí não é isso? Isso. Fica no YouTube, né? É verdade. No nosso canal do YouTube, Jefa SPA. Bom domingo, Sandro. Beijo, Beto. Para todos nós. Beijão para vocês. Valeu. Obrigado. Boa semana, gente. Até mais. Um abraço. Bom domingo, boa semana para todos. Gratidão pela companhia de vocês. Belíssimo estudo. Bom dia. Belíssimo estudo. Obrigado. Parabéns. Por tudo. Parabéns. Belíssimo estudo. Muito Parabéns. bom, muito bom. Muito bom. Obrigado, Evaldo.